Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos começando mais um estudo. Hoje, o 11º dia desse estudo, para permanecermos firmes na Igreja Católica. Irmãos, o tema aqui vai ser muito bonito para nós. Sou feliz por ser católico, porque a Igreja de Cristo, a Igreja é santa. É constituída pelo povo santo de Deus. Eu quero trazer aqui para nós a leitura que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3. Convido você a abrir, a estudar, a meditar. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da fundação, da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então nós vemos, Paulo ele escreve aos Efésios e fala para nós hoje, Deus escolheu nós, escolheu cada um de nós antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E nós vemos Jesus, o corpo místico, somos nós da igreja e ele é a cabeça. Nós vemos sempre sendo trazido para nós esse ensinamento. Cristo é a cabeça e nós somos os membros desta igreja mística. E nós temos a igreja visível, E eu quero trazer para nós, no Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 823 até o parágrafo 829, vai falar desse ensinamento da Igreja Santa, dessa Igreja Católica, aonde Cristo é a cabeça. Cristo é o noivo aonde vem buscar a sua noiva. O Novo Testamento, o Velho Testamento, sempre usa essa prefiguração do casamento. Nós vamos ler aqui, eu convido você que tem o seu catecismo, que abra, leia também, assim como a carta aos Efésios, mas também o fundamento do magistério, que é o catecismo. A igreja é os olhos da fé, indefetivelmente santa, com efeito Cristo, Filho de Deus, que é proclamado o único santo, como o Pai e o Espírito, amou a igreja como a sua esposa. Presta atenção, irmãos. Como o Pai e o Espírito amou a igreja, como esposa entregou-se por ela para santificar-se, uniu-se como seu corpo e comulou com dons do Espírito Santo. Para a glória de Deus, a igreja é, pois, o povo santo de Deus, e seus membros são chamados santos. Nós vemos aqui a importância de nós conhecermos a Igreja Católica e o que ela representa. Pertencer à Igreja é uma experiência cultural, mas também profunda e afetiva. Percebemos isso quando vamos viver em outro país, ouvimos alguém falar das nossas línguas de origem. Ser católico é pertencer ao povo como seus ritos, costumes, tradições. Quem vive esta realidade com todo o coração, com toda a alma, carrega um profundo afeto por sua prática espiritual de origem. Mas, no caso, a Igreja Católica, estamos falando de algo maior do que um povo, do que uma língua, um território, governamentais, leis, histórias e memórias. Não é apenas um lugar do nascimento do nosso corpo, mas a origem de nossa alma. Ser católico é fazer parte de um povo que ultrapassa limites e nações. Por isso, quando um católico brasileiro viaja para outro país, ele resolve participar da missa, ainda que não entenda a língua, sente-se um profundo parentesco espiritual, como nós falamos a grande família. Assim, como qualquer povo, a Igreja Católica tem sua língua oficial, o latim, até mesmo a música oficial do canto gregoriano, não por mero tradicionalismo ou saudade das coisas antigas. Que um católico procura é conhecer e viver a riqueza da sua identidade religiosa é por amor. Sim, a Igreja Católica é santa, irmãos. E essa é uma das 4 marcas essenciais, como proclamamos no credo. Creio na Igreja una, católica, apostólica, una, santa. A santidade da Igreja não se baseia nas perfeições dos seus membros, mas no fato de que ela é santificada por Cristo. Não escolheu-a ou consagrou como a esposa pelo Espírito Santo, que escolheu e consagrou pelo Espírito Santo
que guia a sua missão aqui. A Igreja Católica é santa porque ela foi instituída por Cristo e esta perfeita união com Ele. O Concílio do Vaticano II ensinou que a santidade da Igreja é derivada diretamente de Cristo. A Igreja, embora composta de pecadores em sua totalidade, santa porque Cristo, seu fundador, a santificou com a sua preciosa morte. O Espírito Santo vivifica e conduz o estado de santidade. Ela é santa porque Cristo, o autor da santidade, escolheu para ser a esposa e purifica, coloca à parte a sua morada do Espírito Santo. Lumen Gentium, capítulo 39. Cristo purificou a igreja com sua própria vida através dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. Ela continua santificada, mesmo que os seus membros sejam pecadores. A igreja tem a plenitude da graça divina e chamada à santidade. A igreja é santa pelo seu fundamento é Cristo. A igreja é santa porque Cristo é o santo. Ele fundou para ser meio de santificação dos homens. A santidade da igreja, portanto, é imputada a ela a sua missão, a união com Cristo, o Santo de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A igreja, enquanto corpo místico, inseparável dele, por isso é santa. Os membros da igreja, ao aderirem em Cristo, vivem em sua vocação batismal, são chamados à santidade. Olha que importante, irmãos, olha que bonito isso. A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, é inseparável dele. Por isso a igreja e os seus membros da igreja aderiram a Cristo, a viverem a vocação batismal, são chamados. A santidade da igreja é a comunidade dos fiéis por meio dos sacramentos que são visíveis da graça de Deus. O batismo, por exemplo, o sacramento da purificação, da santificação, a Eucaristia e os sacramentos que alimentam e fortalece a santidade dos fiéis. Eu sou o pão vivo, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. João 6,35. Por meio desses meios, a igreja constante renova a graça conduzida por aperfeiçoamento, apesar das imperfeições dos seus membros. A santidade é um chamado a todos os fiéis. A santidade não é um atributo apenas a algumas pessoas, mas a todos os membros que são chamados à santidade. Vi uma palavra muito bonita, onde o Frei Gilson ele fala: se fosse impossível ser santo, ele não tinha nos pedido. Sede santo, pois eu sou santo, e o Senhor vosso Deus é santo. Levítico 19:2. O Catecismo da Igreja Católica ensina que todos os fiéis são chamados à santidade, cada um segundo o seu estado de vida. Todos os fiéis de qualquer estado de condições são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A igreja é santa porque ela é o corpo de Cristo e, como tal, todos os seus membros têm a vocação e dever a viver a santidade de maneiras concretas no cotidiano. Imagina Jesus sendo a cabeça, nós somos os membros, nós somos chamados a essa santidade, a essa comunhão perfeita com o próprio Cristo. O próprio Concílio Vaticano declara que, embora a igreja seja composta por pecadores, ela está sempre sendo renovada à santidade. A igreja é santa, sempre será santa, mas ao mesmo tempo ela está em constante necessidade de purificação, os membros. Lumen Gentium, capítulo 8. A santidade dos fiéis necessita de conversão. Embora a igreja seja santa, ela é composta por seres humanos e tem uma natureza caída. Portanto, os fiéis são chamados a converter continuamente, buscando a santidade de sua vida. A igreja, então, também é um hospital de espiritualidade dos pecadores, onde, pela graça de Deus, as pessoas podem curar as suas feridas e crescer na santidade. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. A igreja é santa, não apenas pelos seus membros sejam perfeitos, mas porque ela foi constituída por Cristo e é continuamente por ela santificada. Ela é a morada do Espírito Santo que guia e purifica, tornando a meio de salvação todos os homens. A santidade é da igreja. É um dos dons de Deus que os fiéis sejam chamados a viver. Buscar a santidade pessoal através dos sacramentos, a virtude do testemunho santo. Irmãos, olha que bonito. A igreja é a missão do reflexo da luz de Cristo para todos os que caminham nessa terra em busca da estrada ao céu. É a missão ser sal da terra, e é uma igreja
de açúcar. Presta atenção, irmãos. A missão da igreja é ser reflexo de luz de Cristo. Todos os que caminham nesta terra em busca das estradas do céu é uma missão ser sal da terra. Não é uma igreja de açúcar, ela é sal e luz. Nós, no Mateus 5,13, vai falar para nós que somos chamados a ser sal e luz da terra. Mas a igreja também, sal e luz. Aqui o autor fala, ela não tem que ser açúcar. Por quê? Porque nós temos que levar a verdade, aquele gosto, né? Aquele gosto e aquela luz. Cristo é a luz, a igreja resplandece a sua luz na terra. Nós somos chamados a ser também esta luz dentro da igreja, nós somos chamados a ser esse sal dentro da igreja e na terra. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 823, resume de maneira lapidar esse motivo para ser feliz por ser católico. A igreja é, aos olhos da fé santa, com efeito, Cristo, Filho de Deus, é proclamado o único santo, como o Pai e o Espírito amou a igreja, como a esposa entregue por ela, para santificar-se assim corpo, e acumulou de dons o Espírito, para dar glória à igreja, povo santo de Deus, e seus membros são chamados a ser santo. Irmãos, hoje esse fundamento para nós da igreja é ser santa, é um fundamento para que nós sejamos santos dentro dela. A igreja é muito rica em detalhes, é muito rica em sua sabedoria, e nós somos chamados, assim como a igreja é santa, porque a cabeça é Cristo. Há algumas passagens que eu tenho lido em livros, fala que a alma da igreja é o Espírito Santo. Irmãos, nós somos chamados a ser santos desde a fundação do mundo. A igreja é santa. Aliás, né, nós somos pecadores, mas a igreja ela não deixa de ser santa, porque, né, nós vemos a cabeça da igreja ser Cristo, que, como Paulo fala, né, amou tanto que se entregou na cruz por ela, né, pela igreja, e vem um dia buscá-la. Eu não sei, irmãos, como você tem tirado a sua vida, como você tem estado na sua vida, mas ele vem buscar a sua noiva, e ela tem que estar preparada, ela tem que estar pura. Assim como nós vamos no altar para ao encontro com Jesus na Eucaristia, nós temos que estar em estado de graça, assim também quando ele voltar nos buscar, nós temos que estar em estado de graça para que um dia possamos viver com ele plenamente. Esse estado de graça é a santidade, que nós possamos buscar a santidade nessa igreja santa, que foi chamada a nos transformar em santos no meio dos sacramentos, no meio da salvação que Deus nos deixou, que é a igreja, pelos meios, né, desses sacramentos, para sermos santos, irrepreensíveis aos olhos de Deus. Eu não sei como você tem vivido essa santidade, buscado essa santidade, né? Nós sempre lembramos daquela música, né? Por hoje não pecar, porque nós queremos ser santos todos os dias da nossa vida. Eu sempre falo que a conversão é diária, todos os dias, e essa igreja é santa, e ela foi deixada por Cristo para nos santificar. Que você se deixe santificar, irmão, que você se deixe purificar por essa igreja, e que você esteja nesse tempo de quaresma puros, em estado de graça, na santidade. É tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de buscar a santidade. Deus abençoe você.